Você está feliz? Aleluia. Eu estou muito feliz poder compartilhar uma mensagem com vocês. De manhã eu estava ali sentado no meu lugar, e aí o Brunão e o Felipinho estavam do meu lado. Aí eles começaram a orar por mim, e o Felipinho, ele é mais sério que o Brunão, né? O Felipinho orando de verdade. Aí do outro lado o Brunão estava orando assim: Deus, o Léo é só um moleque, mas usa ele. Ele é só um menino jovem, tenro, mas usa ele. Ele às vezes não pensa direito, Deus, mas usa ele. Eu falei: cara, pode parar, a sua oração já está boa, obrigado. Eu já estou subindo bem humilde, valeu, obrigado pela colaboração. Agora à noite o Tião orou por mim, você foi mais legal, mano, obrigado. A sua eu aceitei, a do Brunão eu recusei. Estou muito feliz. Ontem eu pude fazer um casamento pela manhã de um casal aqui da igreja, casal maravilhoso. Lá no casamento eu fui de terno, gente. Eu postei lá que eu estava de terno. Eu falei: agora o pessoal vai me elogiar, vai falar que eu estou bonitão. Na minha DM do Instagram só chegou lá: tá parecendo pastor da Assembleia. Eu falei: que é isso? Eu vou vir pregar num domingo qualquer dia de terno. Vou falar: terra! Quero ver os irmãos. Cadê as irmãs do coque? Cadê os varão? Cadê? Aí chegando lá eu fiquei com tanta raiva que eu fui lá e tinha uma galera da Advec lá ministrando louvor. Eu fui lá: puxa uma do Poema Music aí. Eles começaram a cantar obra-prima lá, a gente começou a cantar junto. Foi bom demais, irmão. Assembleiano deu um toque especial pra música, obras-primas lá. Tava todo mundo rodando, cantando obras-primas. Mas muito feliz de poder compartilhar essa mensagem. Essa é uma mensagem que eu tenho compartilhado muito nas mesas, em alguns lugares que eu tenho ido. Algumas pessoas que Deus tem colocado junto, eu tenho compartilhado ela. E me parece que Deus tem um jeito muito peculiar de trabalhar com a gente, né? Na semana passada o Schubert esteve ministrando aqui e ele falou sobre a roda de Deus, ou como ele diz, a roda de Deus, cara. Ele falou sobre a roda de Deus, sobre como Deus nos toma, então Ele nos abençoa, e então Ele nos quebra, para Ele poder nos dar, e nós nos tornarmos quem nós precisamos nos tornar. Você diz amém para isso? Então você diz amém para o processo de Deus para a sua vida. Me parece que na nossa mente, quando nós recebemos uma palavra, o próximo estágio é o cumprimento dessa palavra. Mas para Deus é um pouco diferente. Após receber uma palavra, vem o preparo, até que você esteja pronto para viver uma palavra. Irmãos, receber uma palavra de Deus não quer dizer que você está pronto. Quer dizer que Deus tem algo para a sua vida, mas existe um processo o qual você vive até você estar pronto para viver isso. E quando nós vemos isso ao longo de toda a palavra, nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Quando você vai ver Davi um belo dia, ele está lá pastoreando as ovelhas do seu pai, e então chega na casa dele Samuel, o profeta daquele tempo. Imagina, irmão, você está aqui, de repente chega o profeta da nossa geração. Infelizmente naquela época o profeta da geração era Samuel. Na nossa época o profeta da geração é o of the king, the power. Está repreendido, né? Chega um homem de Deus para falar para você e começa a profetizar, fala: você vai reinar e as coisas vão acontecer e te unge, te libera uma unção. Só que o que acontece depois na vida de Davi? Mudou nada. Ele continua pastoreando as ovelhas, ele continua cuidando das ovelhas na casa do seu pai. E quem sabia que Davi tinha sido ungido? Todo mundo. Teve live no Instagram, irmão, todo mundo estava sabendo? Não, tinha ninguém sabendo, só a família dele sabia. Então quando você recebe uma palavra de Deus, o próximo estágio é o deserto. Talvez seja um momento de silêncio de Deus, mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 3, versículo 21. Eu tenho queimado muito nessa mensagem. Eu acredito que ela tem tudo a ver com a mensagem que o Schubert compartilhou na semana passada, porque ele fala a respeito dos processos que Deus tem para nós. E Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida, amém? Você crê nisso? Lucas 3, versículo 21. Depois que todo o povo fora batizado, e Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu. Repete comigo: o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz do céu disse: tu és o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. A voz do céu disse o quê?
tu és o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Sabe, imagina isso acontecendo. Você está aqui num culto, de repente o céu se fende, o teto também, porque a gente está num lugar coberto. O teto se fende, tudo. De repente desce uma pomba e começa a vir uma palavra de Deus para você. No meio de um culto, no meio de um dia normal, Deus vem te dar uma palavra. Irmão, vamos lá, alguém. Eu amaria receber uma palavra de Deus hoje, aqui agora, se Ele decidir. Se Ele decidir rasgar os céus e descer, liberar uma palavra sobre mim e sobre você, seria maravilhoso. Vamos lá, quem gostaria? Só que o próximo estágio, nós pensamos que já é o cumprimento dessa palavra, mas o Espírito Santo desce e diz: você é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Existe um tempo agora até o cumprimento dessa palavra. Existe um tempo, Jesus recebeu uma palavra de Deus. Quantos de nós aqui temos uma palavra? Irmão, tem umas pessoas que a gente vai conversar, fala: pastor, mas é que você não sabe, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, Deus disse que vai fazer isso aqui na minha vida, mas as promessas já faz tanto tempo, irmão. O cara fala: Deus me deu um chamado, Ele disse que eu vou gravar um CD, nem tem mais CD, irmão, agora é Spotify, já era. E aí, a palavra não vai mais se cumprir? Não, a palavra continua. Se foi Deus que disse, Deus que vai fazer. Mas aqui nesse momento Jesus recebe uma palavra: tu és o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. E olha o que Lucas 4, no versículo 1 vai dizer, avança um pouquinho. E Jesus, cheio do Espírito Santo, repete comigo, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Sabe, o Leandro compartilhou algo na Poema Nations alguns dias atrás, e ele falou sobre a diferença do Espírito em nós, e o Espírito sobre nós. Quando a palavra de Deus vai falar sobre o Espírito em nós, Ele está falando de salvação. Então, Ele estará em vós. Quando o Evangelho de João vai nos dizer isso, Ele estará em vós, quer dizer, vocês serão salvos, vocês vão ter o Espírito morando em vocês. Mas agora Ele fala, existe uma outra medida, quando você recebe o Espírito sobre você. Quando o Espírito está sobre você, fala sobre poder. Sempre que a palavra falar, o Espírito em, está falando, o Espírito em gera caráter, mas o Espírito sobre você libera poder. Vamos lá, alguém, você pode dizer amém para isso? O caráter fala do fruto do Espírito. E da mesma maneira, quando a Bíblia disser cheios do Espírito Santo, está falando sobre caráter, está falando sobre o fruto do Espírito. Mas agora quando ela fala sobre ser cheio do poder do Espírito, está falando sobre realmente, de fato, uma manifestação através de nós. Ser cheio do Espírito Santo fala de caráter e presença. Significa que o Espírito Santo ocupa um espaço no seu interior, influenciando seus pensamentos, emoções e atitudes. Produz um caráter transformado, produz o fruto do Espírito. Olha que poderoso isso. Quando você tem o Espírito em você, você tem aquilo que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Guarda isso no seu coração. Se o que tem sobre você é acusação, se você sente algo dentro de você te acusando a respeito do seu passado ou do que você fez, isso vem de Satanás, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você está em Cristo e permanece nele, ele permanece em você, e então o Espírito está em você, e então o seu caráter começa a ser mudado. Mas agora, a acusação vem de Satanás, mas convencimento vem do Espírito. Vamos lá, alguém? Existe algum dia que do nada você foi convencido de que algo não era correto? Ontem eu pude fazer o casamento de um casal maravilhoso aqui da igreja. A gente sentou para tomar um café, eles me contaram a história deles. E eles falaram: Léo, a gente está junto há 10 anos, a gente namora há 10 anos. Aí eu olhei para ele e falei: cara, é complicado, né? Nos primeiros 10 anos de namoro a mulher já vem falar de casamento? Onde já se viu? Né, homens? Pelo amor de Deus. Brinquei com ele, a gente deu risada. E eu falei: mas o que está levando vocês a se casarem? Eles meio sem graça falaram: então, Léo, a gente mora junto. Eu falei: e aí? Ela falou: em janeiro desse ano Deus me deu uma palavra. Ele disse que era tempo de eu alinhar minha casa, de eu alinhar minha vida. E então eu virei para o meu noivo. Eles eram noivos já há 4 anos, já moravam juntos. E ela falou para eles:
Eu acho que a gente precisa começar a nossa família de fato, mas eu acho que a gente precisa alinhar a nossa vida antes disso. Então eles olharam para mim, eles estavam até com os olhos meio com lágrimas, assim, eles falaram: e a gente decidiu casar porque a gente quer alinhar a nossa vida diante de Deus. Irmão, ninguém precisou dizer para eles que eles precisavam fazer isso. Quem convenceu? O Espírito Santo de Deus. Quando você tem uma coisa dentro de você, você tem o Espírito em você, Ele vai moldando o seu caráter, Ele vai dizendo o que você precisa mudar, o que não é correto, o que não está de acordo com a palavra dEle. Agora, a acusação não vem de Deus, mas o convencimento vem do Espírito, amém? Mas o que esse Espírito em mim ele gera? Gálatas 5, 22, a palavra vai dizer: mas o fruto do Espírito, repete, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmão, cada uma dessas aqui já dá um seminário, se a gente for parar para ver. Você já parou para pensar? Amor, nós precisamos amar. Será que nós temos amado os nossos inimigos? Alegria, será que nós temos tido alegria em meio a dias ruins? Paz, será que nós temos sido pessoas pacíficas? Alguém me explica, irmão, como é que você é um ser humano pacífico no trânsito de Taubaté? O fruto do Espírito vai embora, ele se retira de nós no trânsito de Taubaté. Todo mundo Ronaldinho Gaúcho, dá seta para um lado, entra para o outro. Isso quando dá seta, né? Tem dia que só vira, ele é movido pelo Espírito, irmão. O pessoal dirige em Taubaté movido pelo Espírito. Assim é com quem é nascido do Espírito, assim são os motoristas de Taubaté. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Irmão, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Você fala: nossa, pastor, já está tão difícil. As 3 primeiras que você citou já tem dificuldade. Irmão, paciência. Eu estou com uma nenenzinha lá em casa. Todo culto eu falo da minha neném. Eu vou continuar falando. É a história que eu tenho para contar. Irmão, a Marjorie, ela vai testando a nossa paciência. Ela finge que ela é um neném. Ela é uma pessoa adulta, crescida, tem consciência. Eu tenho certeza disso. Ela fica lá, ela finge que vai dormir. Na hora que você está com fé, você parou de bater no bumbumzinho para dormir, assim, ó. Você fala: a paciência se esvai na hora, irmão. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. O domínio próprio. O domínio próprio, igreja. Vamos lá, alguém. A gente vai conversar aqui, os irmãos falam: pastor, mas sabe, eu tenho tudo isso aí, todos os 8 frutos. O 9º ali, o domínio próprio não tem. Quando eu vou ver, eu já falei. Irmão, começa a dominar a sua boca. Irmã, começa a dominar a sua boca. A palavra vai dizer que a mulher sabe edificar, mas a tola destrói com as próprias mãos. Cuidado com as coisas que você tem proferido, mulher. Homem, cuidado com o domínio próprio. Pastor, não me controlo, isso aqui acontece, eu fico com raiva, eu explodo mesmo. Explodo. Primeiro ponto. Irmão, quando você tem o Espírito em você, esse Espírito começa a te incomodar de coisas que você está vivendo. Mas agora deixa eu te falar, se você está vivendo uma vida de pecado, se você está vivendo uma vida obscura, se você está vivendo uma vida onde isso já não te incomoda mais, será que você tem um Espírito dentro de você? Será que você tem o Espírito em você? Ou será que você tem o Espírito no domingo? No domingo eu estou abençoado, no domingo eu estou benzido, eu recebi. Irmão, o mesmo Espírito que está aqui passeando entre nós, tocando você desde o começo desse culto, a palavra de Deus nos confirma, Ele está em você. Se você crê no Senhor, como diz a Escritura, do seu interior começam a fluir rios. E esse Espírito que passeia entre nós e toca cada um e convence cada um do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito que te leva a ser mais parecido com Jesus, te leva a ter o caráter de Jesus sendo moldado em você. Então já não são mais as suas ações. Pastor, mas eu não tenho paciência. Então o Espírito tem paciência, Ele derrama paciência na sua vida. Pastor, mas eu não tenho domínio próprio. O Espírito tem, Ele derrama o domínio próprio na sua vida. Sabe qual é a parte mais curiosa? Não são os frutos do Espírito, lembra? É o fruto. Ou você tem todos ou você não tem nenhum. Não tem como você selecionar. Esses frutos aqui eu tenho. Esses frutos aqui estão de acordo com o meu signo, pastor. Esses outros não, esse aqui não dá para mim. Irmão, nós precisamos viver o evangelho completo, não só a parte que nos agrada. Vamos lá, alguém?
Hoje em dia você encontra o evangelho, a moda do cliente, que agrada o que você está a fim de ouvir. Mas agora escuta o que Gálatas continua falando, versículo 24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a sua carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. É desse evangelho que nós estamos falando. Um evangelho mais alto, um evangelho que nós andamos no Espírito, somos guiados pelo Espírito a viver a santidade. É esse Espírito que nos convence, é esse Espírito que está em nós. Mas agora, se isso é ser cheio do Espírito, o que é ser cheio do poder do Espírito? Se isso é ter o Espírito em mim, o que é ter o Espírito sobre mim? Isso fala de uma capacitação sobrenatural, uma manifestação. Relaciona-se aos dons espirituais e a manifestações sobrenaturais. Cura, milagres, ousadia, pregações, sinais. O Senhor pode derramar sobre você algum dom. A Bíblia cita os 9 frutos do Espírito, 9 que compõem o fruto do Espírito. Mas aqui fala sobre dons. Aqui fala sobre uma capacitação. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ter o fruto do Espírito e o caráter de Deus na sua vida representa que você é um cristão maduro. Sim, né? Sim. Se o seu caráter está sendo mudado, você está se tornando um cristão maduro. Mas agora, se tem dons fluindo na sua vida, isso significa que você é um cristão maduro? Não. Fala, mas como assim, Léo? Como assim tem um dom que flui na minha vida, mas eu não sou um cristão maduro? Olha o que Mateus 7:22 vai dizer: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Sabe o que Jesus olha para eles e diz? Afastem-se de mim, pois eu não os conheço. Diga, meu Deus. Você pode operar dons, em nome de Jesus as coisas podem acontecer. Você pode orar por alguém ser curado. Você pode expulsar um demônio e ele realmente ir embora. E você pode fazer todas essas coisas se mover em dons e no sobrenatural, e ainda assim não ser conhecido por Deus. Irmão, tem tanto profeta por aí. Tem tanto profeta por aí que profetiza, mas você vai ver, não tem o caráter de Cristo nele. Porque dom não quer dizer que eu sou um cristão maduro. Sabe por quê? Porque o dom não serve a mim, o dom serve ao próximo. O meu dom não serve para mim. Eu tenho um dom de cura, não serve para mim. Irmão, meu pai, a vida inteira eu escuto testemunhos de cura, que meu pai orou e algo aconteceu e um milagre aconteceu. Nesse exato momento meu pai está doente, e ele pode colocar a mão sobre ele mesmo e declarar cura, mas ele precisa do corpo. Esse é o momento que eu não sou autossuficiente, eu preciso de você. Sabe por quê? O seu dom serve a mim, o meu dom serve a você. Quando nós entendemos a nossa função no corpo de Cristo, nós entendemos que o fruto, ter o Espírito em mim, ser cheio do Espírito Santo, fala do meu caráter ser mudado, a minha jornada ser mudada. Mas quando o Espírito repousa sobre mim, ele derrama um dom, e o meu dom serve aos meus irmãos. O dom é para a edificação do corpo de Cristo. Então o Senhor está chamando uma igreja que não apenas tem o caráter, mas que também conhece o poder de Deus. Vamos lá, alguém? Uma igreja que se levanta e conhece o caráter de Jesus, mas recebeu o poder. Sabe onde isso acontece? Atos 1, versículo 8: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O poder de Deus, ele é um resultado de uma ação do Espírito Santo em nós, mas ele pode estar presente em alguém que não tem o caráter. O Espírito distribui os dons conforme lhe agrada, e a palavra também vai dizer: vocês não recebem porque pedem mal. Será que nós temos pedido pelos dons? Eu sei que nos últimos dias eu tenho voltado a pedir pelos dons. Eu tenho voltado a orar, a falar: Senhor, eu escuto os testemunhos que os meus pais contam a respeito de curas, a respeito de milagres, a respeito de pessoas que foram plenamente restauradas. Essa semana eu estava com um irmão aqui da igreja que ele contou que Deus curou ele plenamente da asma. Ele sentou com um pneumologista aqui da igreja e contou o testemunho para ele. O cara falou: você foi curado da asma? Ele falou: fui curado da asma. Ele falou: mas não existe cura. Ele disse: para Deus existe, porque eu não tenho mais nada. Eu tive asma a minha vida inteira, mas no dia que Jesus me curou, eu nunca mais tive nada. Eu creio nesse Deus, e eu creio que esse Deus opera milagres entre nós. Eu quero o caráter de Jesus operando em mim. Você quer também?
mas eu também quero o poder dele agindo em nós. Vamos lá, alguém? Eu quero ter o Espírito em mim, com certeza, mas eu também quero ter o Espírito sobre mim. Eu quero que repouse sobre mim e eu conheça o poder de Deus. Então, vamos voltar ao texto. Jesus estava cheio do Espírito, ou seja, o caráter do Espírito, o fruto do Espírito Jesus já tinha aqui nesse momento. E então, Lucas 4 versículo 1 volta dizendo: voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele voltou do Jordão. O que é voltou do Jordão, irmão? Ele voltou do dia que Deus falou com ele. Ele voltou de uma conferência, ele voltou de um culto como esse. Deus tinha falado com ele, aquele dia que, sabe, irmão, aquele dia que você olha e você fala: cara, Deus falou comigo do começo até o fim desse culto. Ele só faltou ele falar meu nome, só faltou ele citar meu CPF. Sabe aquele dia que passa um trator em cima de você? Ele voltou de um culto como esse, e voltou do Poema Conference. Fica a dica inclusive, hein, galera, dia 15 de novembro tem Poema Conference. Vamos lá, alguém. O Fire virou Poema Conference agora. Depois não conta essa história aí. Mas ele estava lá no lugar onde Deus fendeu o céu, desceu sobre ele, o Espírito desceu sobre ele como uma forma de pomba. E ele diz: você é meu filho amado em quem tenho o meu prazer. E então depois disso, a palavra se cumpriu? Não, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Irmãos, eu tenho conversado com pessoas, e eu tenho compartilhado, que eu não sei se você se identifica com isso, mas eu tenho sentido nos últimos dias uma opressão, quase como se fosse um levantar do inimigo contra a minha, a sua vida, contra as nossas vidas. As pessoas que eu estava conversando estavam compartilhando disso também. Pessoas tendo falta de foco, parece que uma coisa de atrapalhação. Vai orar e não consegue orar, sente um peso sobre ela. Uma condenação que não vem de Deus, uma acusação que não pode estar vindo de Deus. Parece que existe um levantar do inimigo contra nós. Eu fui conversar com o Schubert disso. Eu falei: Schubert, cara, eu tenho tido pensamentos às vezes, algumas coisas que se levantam assim sobre mim, pensamentos impuros, coisas que eu não penso há anos, mas de repente começa a vir sobre mim. E ele falou: Léo, eu sei de uma coisa: Satanás não pode impedir o que Deus quer fazer na sua vida, mas ele pode oferecer algumas resistências. Quando Deus está prestes a liberar algo novo sobre a sua vida, Satanás pode oferecer alguma resistência a isso, mas ele não pode impedir. Nós precisamos permanecer mesmo em meio às tentações. Nós permanecemos e Deus vai e nos leva até esse novo lugar, mas nós precisamos permanecer. E permanecer é muito difícil, meus irmãos. Eu tive uma mesa com um irmão alguns dias atrás, e ele começou a me falar: ah, Léo, quando Deus fica em silêncio, cara, eu fico perdido, não sei o que fazer, eu começo a fazer, atirar para tudo quanto é lado. E eu falei para ele, irmão, com muito carinho, sabe quem você me lembra? Ele falou: quem? Eu falei: o povo no deserto. Ele falou: por quê? Eu falei: porque o povo, quando estava no deserto, quando Moisés subia para se encontrar com Deus, eles começavam a criar ídolos para si, porque eles não podiam ficar sem ninguém, eles não podiam ficar sem uma resposta de Deus. Irmão, quando você não sabe esperar uma resposta de Deus, e você começa a inventar a famosa sarna para se coçar, essa é bem taubatiana, né? Irmão, quando você não sabe esperar Deus, você não sabe esperar uma resposta de Deus, você não permanece. Isso mostra a nossa imaturidade. Isso mostra que nós ainda não somos cristãos maduros. Eu olhei para ele e falei: irmão, a maturidade de alguém não é medida quando Deus fala algo e essa pessoa obedece. A maturidade de alguém é medida quando Deus não fala nada e ela permanece. É nesse lugar que a sua maturidade é medida. Não é Deus falou e eu obedeci. Isso é muito fácil, irmão, até os demônios obedecem. Mas agora quando Deus não fala nada e você permanece, você continua, nesse lugar você está se tornando um cristão maduro. Você já não é levado mais por qualquer vento de doutrina, mas dentro de você tem um Espírito que te ensina todas as coisas, que te guiaria toda a verdade. Então você permanece, você não para, você permanece, você não vai embora, você permanece, você não avança sem esperar algo de Deus, você espera e permanece nele. Mas olha aqui o versículo 2: onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome.
Cara, Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito para ser tentado. E Satanás se levanta contra a vida dele. E Satanás pode se levantar contra mim e contra a sua vida, meu irmão. Satanás pode se levantar, e muitos dias ele se levanta, mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele já venceu, ele tem autoridade sobre Satanás, ele tem autoridade sobre o inferno. Então nós precisamos nos submeter diante de Deus, e ele nos livra de todo mal. Irmão, as tentações sobre Jesus começam, e o versículo 3 vai dizer: o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. A primeira tentação de Satanás para Jesus é o quê? Transforme essa pedra em pão. Jesus estava 40 dias em jejum, 40 dias sem comer. Aquilo era o que Jesus mais necessitava naquele momento. O que Satanás vem tentar Jesus? Na necessidade dele. Irmão, quando você estiver passando por um deserto, quando você estiver passando por um processo, sabe qual é a primeira coisa que Satanás vai te tentar? Em algo que você necessita, em algo que você precisa. Transforma essa pedra em pão. Irmão, vai ter dia que você vai estar passando pelo deserto e Deus vai permanecer em silêncio, porque a Bíblia diz que Deus falou algo em Lucas 3, mas em Lucas 4 Deus não falou. Enquanto Jesus estava 40 dias no deserto, a única coisa que Deus cita, que a palavra cita, é que ele não comeu nada e que ele foi tentado, mas não houve uma palavra de Deus nesse tempo. Irmão, permanece na última palavra que Deus te deu, mas continua, não volta atrás. Deus não vai dar uma nova palavra enquanto você não permanecer na última que Ele te deu. Então Jesus permanece, e aí Satanás vem e começa a tentar ele na sua carne. Ele começa a apresentar a Jesus uma necessidade, e talvez seja nesse ponto que você se encontra sendo tentado no deserto que você vive hoje. Talvez você está se sentindo tentado na carne, talvez desejos, uma necessidade sua, talvez uma necessidade carnal, de prazer. Talvez Satanás está te tentando com um oi sumida. Talvez Satanás está te tentando com: nossa, que linda. Ou nossa, que lindo. Talvez Satanás está te tentando com uma proposta de emprego que você tem uma necessidade de fato, mas isso vai te roubar de Jesus, isso vai te roubar do propósito. Quando Deus, irmão, a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. O dia que Deus resolver fechar a porta para você, irmão, não adianta você conhecer o prefeito, não adianta você conhecer o Sérgio Vitor, não adianta você conhecer o Bolsonaro, o Lula, não adianta você conhecer ninguém, porque quando Deus decide fechar uma porta, não tem como você abrir. Mas agora, quando Deus também decidir te abençoar, não tem como ninguém segurar o que Deus quer fazer na sua vida. Agora a verdade é, se você está passando pelo deserto, aceita o processo e vai até o fim, permanece, não volta atrás. Satanás se levanta e ele começa a tentar Jesus na sua carne. Qual é a tentação da sua carne hoje, meu irmão, minha irmã? O que você tem passado hoje talvez seja uma necessidade monetária. Talvez o milagre que você precisa é a oferta que Satanás te faz hoje. Talvez a coisa que você mais deseja é o que Satanás está te oferecendo. E em algum momento pode até parecer que é uma oportunidade boa, irmão, mas quando é tentação de Satanás, nós repreendemos. Sabe como é que Jesus repreende essa tentação de Satanás? Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá um homem. Irmão, a palavra é o fundamento da minha e da sua vida. Vamos lá, alguém? Essa palavra que fundamenta os nossos passos dia e noite. Por isso que nós precisamos meditar nela de dia e de noite, e tudo quanto fizer prosperará. Por quê? Porque ela fundamenta os nossos passos. Nós estamos firmes na palavra. E quando Satanás se levanta, não tem espaço para emoção, não tem espaço para eu dizer: ai pastor, mas eu senti que era de Deus. Senti que era de Deus, então dissente, volta para a palavra. Eu inventei o dissente agora, tá bom? Irmão, você sentiu: ai pastor, mas eu senti que é de Deus. Nós virou o que, irmão? Sensitivo agora? Sexto sentido: eu senti, pastor. Não tem essa de sentir quando a gente tem a palavra de Deus que guia a minha e a sua vida, irmão. Se é Satanás que está tentando você, repreende. No Éden a serpente já chegou oferecendo algo. Por quê?
Porque Satanás está ao nosso derredor. Gênesis vai dizer: o pecado está ao seu derredor e ele deseja tragá-lo, mas a você cabe dominar o seu desejo, os seus prazeres. Cada um é tentado de acordo com os seus maus desejos, de acordo com a sua necessidade. Então a tentação na sua carne é diferente da minha. Irmão, Satanás ele é treinado para enganar desde o fundamento de tudo. Satanás é traiçoeiro, ele é trapaceador e ele a vida inteira engana. Você é mais ligeiro que Satanás, irmão? Não é mais ligeiro que Satanás, não. Ele está enganando gente, desde o céu ele está enganando gente. Agora nós temos alguém que sabe como vencer e já venceu Satanás. Vamos lá. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é Jesus, e ele nos livra de todo mal. Então permaneçamos na palavra. Então vem o versículo 5, nós vamos ler até o 7 nesse momento. E o diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Repete comigo: todos os reinos do mundo. A primeira tentação de Jesus foi na sua carne, mas agora ele começa a mostrar para Jesus todos os reinos do mundo. Ele fala: Jesus, vamos ali naquele lugar alto, começa a olhar aqui, todos os reinos do mundo. E ele lhe diz, versículo 6: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então se me adorares, tudo será seu. Irmão, Satanás mostra todos os reinos do mundo para Jesus e fala para ele: se você me adorar, ô Jesus, em off aqui, tá? Só nós, tá na DM aqui, ó, tá no inbox, tá na conversa, só nós dois, não está no grupo de WhatsApp não, ninguém vai ficar sabendo. Tira Deus do lugar dele e me coloca por alguns instantes, e eu vou te dar todos os reinos do mundo. Irmão, quando a gente fala assim, parece que é muito fácil a decisão. Mas e se Satanás te mostrasse o sonho da sua vida nesse momento? E se Satanás te mostrasse o desejo da sua vida, o seu sonho de carreira, o seu sonho de salário, o seu sonho de oportunidade, o seu sonho de reinar em vida? E se Satanás te mostra isso e fala: aqui ó, é só você tirar Deus do lugar dele por um instante, e eu vou te dar todos os reinos do mundo. Diga: meu Deus. E se Satanás nos oferece isso, irmão, será que a gente aceita? Será que a gente nega o Senhor? Talvez a gente vai dizer: não, mas eu permaneço no Senhor. Mas todos os dias nós tiramos Deus do lugar dele e nós colocamos outras coisas. Quando Deus não é a nossa prioridade, irmão, nós tiramos ele, nós colocamos ídolos do nosso coração. Quando nós criamos um Deus na nossa mentalidade, irmão, você vai ver, você já viu esses debates aí? 30 não sei o que contra um não sei o que. Eu queria ver 30 anjos contra o Lúcifer, queria ver o que ia sair. 30 demônios contra Jesus, eu queria ver, demônio saindo pela culatra, sai fora. Irmão, você já viu essas discussões? Os caras ficam em umas discussões intermináveis, tem uns que dá até vergonha alheia de você assistir. Imagina, cara, imagina o Senhor, Satanás na verdade, te dando a oportunidade de reinar em vida. E aí você vai falar: ah não, mas eu não escolheria isso não. Todos os dias nós tiramos Deus do lugar dele e colocamos alguma outra coisa no lugar. Quando nós criamos um Deus à nossa imagem, ou melhor, a nossa imaginação, nós saímos de um Deus que está escrito nessa palavra a respeito dele, e nós começamos a imaginar como Deus deveria ser. Irmão, você vai ver esses debates 30 contra 1. Ah, mas eu acho que não sei o que, eu acho que não sei o que lá, ou eu acho que isso, eu acho que aquilo. Irmão, o que eu e você achamos não importa, importa o que a palavra diz. Importa o que? Importa o que está escrito. O que eu penso, o que você pensa é muito pequeno se comparado à grandeza de Deus. Irmão, quando eu falo: ah pastor, mas eu acho que Deus é assim, o que você acha a respeito de Deus não resume quem Ele é. Deus é tão grande que Ele não pode ser resumido a uma mentalidade, mas Ele pode ser expresso na sua palavra, e essa palavra nós vamos conhecer e prosseguindo em conhecer. E João 17 no versículo 3 vai dizer: essa é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo a quem enviaste. A vida eterna não é morar no céu e agora não correr mais risco de ir para o inferno. A vida eterna é conhecer a Deus para sempre, é para sempre poder desfrutar do relacionamento de Deus, irmão. É para isso que Deus nos chama. Mas agora Satanás propõe:
tudo isso aqui vai ser seu. Irmão, Cristo veio para quê? Ele veio para morrer por mim, por você, para nos comprar. De repente agora Satanás começa a oferecer para ele: você quer tudo isso aqui então? Eu te dou tudo que você vai ter que morrer para comprar, mas não vai ter preço, não vai ter custo. Existe um evangelho que te oferece tudo e não custa nada. O evangelho da graça não te custa nada, irmão. Não te custa nada aceitar Jesus, receber Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas o evangelho do reino te custa tudo. Se você quer receber a Cristo, você pode receber. Você vai ser salvo, você vai confessar com Ele com a sua boca, e Ele vai dizer: eu te conheço, está tranquilo. Mas agora existe um nível mais glorioso do que apenas isso. Existe um nível onde nós desfrutamos do poder de Deus. Mas isso me custa algo, porque me custa deixar o meu eu para trás e prosseguir para o alvo, rumo a Cristo, que é o autor e consumador da minha fé. Existe uma caminhada onde não é somente o meu caráter ser mudado, mas eu preciso cada dia mais desaparecer para que Cristo apareça. Irmão, Satanás propõe a Jesus dar a ele tudo que ele queria conquistar. Jesus queria conquistar os caídos para o seu Pai novamente, e foi para isso que ele veio. De repente é oferecido algo sem esforço para ele, e a única coisa que ele precisa fazer é tirar Deus do lugar que pertence a ele e adorar Satanás. Talvez adorar Satanás é muito forte para nós, mas quantas coisas nós temos adorado mais do que a Deus no nosso dia a dia? Por quantos reinos nós temos trocado o nosso chamado e uma palavra de Deus? Mas novamente, Jesus responde no versículo 8: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e somente a Ele preste culto. Irmão, a sua boca foi feita para adorar o Senhor, os seus olhos foram feitos para olhar para o Senhor, os seus ouvidos foram feitos para ouvir o Senhor. Não gaste a sua vida sem ser diante da presença de Deus. Deus te formou, Deus te fez no ventre da sua mãe, separados em Cristo Jesus para viver boas obras, não para você perder a sua vida por qualquer meia dúzia que aparece na sua frente, mas é para você gastar a sua vida para Jesus. Jesus te chama para um evangelho não somente de domingo à noite, mas um evangelho que se aplica na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, onde isso afeta a sua vida e muda o seu jeito de viver. Vamos lá, alguém? É desse evangelho, é desse Cristo que nós estamos falando, meus irmãos. Eu estou queimando aqui, tem alguém queimando aí? E o versículo 9: Jesus foi tentado no seu corpo, Jesus foi tentado no seu espírito. Mas agora, versículo 9: o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Quem diz pois está escrito? Satanás. Diga novamente: meu Deus. Irmão, o que está acontecendo aqui? Imagina isso. Satanás leva Jesus ao ponto mais alto do templo. O templo é o quê? É a igreja. Satanás leva talvez você a um ponto da igreja que você se sente mais alto que os outros, e você pode olhar todo mundo e falar: mas esse aqui está pecando nisso, aquela ali está pecando nisso. Mas pastor, olha ali o pecado daquele irmão, daqui de cima eu consigo ver, daqui de cima eu consigo enxergar e ver que ele está pecando nisso, ela está errando naquilo. Como é que ele vem aqui no domingo à noite? Como é que ele vem aqui e posta um story falando que ele está na igreja? Ele leva ele no ponto mais alto, onde você poderia enxergar os erros das pessoas, e ele começa a dizer: pois está escrito. Satanás começa a distorcer a palavra de Deus. Ele diz: ele dará ordem aos seus anjos, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para te guardarem com as mãos, e eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Satanás pega e ele distorce a palavra de Deus. Mas sabe desde quando ele faz isso? Desde o Éden. Eu estava pregando ontem aqui no Influa, e eu falei um pouco sobre isso. Eu falei sobre como a serpente, ela começa a distorcer a palavra de Deus. E ela fala: nossa, mas Deus disse para você nem tocar nessa árvore, para você nem comer do fruto dela. Nossa, mas eu sei porque que ele fez isso. Ele fez isso, e ela começa a distorcer a palavra de Deus. Aqui com Jesus, a serpente continua fazendo a mesma coisa, distorcendo a palavra de Deus. Irmão, irmã,
existe um evangelho que distorce a palavra de Deus, mas sabe como nós somos livrados disso? Quando nós voltamos e dizemos: está escrito. Nós conhecemos as palavras de Deus, nós sabemos o que Ele está dizendo. Satanás vai tentar você no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, e quando ele tentar você na sua alma, irmão, é aqui onde muitos homens e mulheres param. Quando a tentação chega no nível da nossa alma, a tentação de Jesus foi tricotômica. No momento que chega na alma, é onde muitos de nós paramos. É onde a gente olha para a igreja e a gente enxerga os erros dos homens. É onde a gente olha a gente escuta uma coisa dentro do nosso interior falando: nossa, mas a palavra não quer dizer isso, mas a palavra não quer dizer aquilo, mas você não deveria fazer isso. E a sua alma começa a ser confundida por Satanás, e Satanás diz o quê? Se joga daqui. Se joga daqui. Satanás leva ele até o ponto mais alto do templo e começa a tentar a alma de Jesus, o ego, a confiança e propriamente a sua alma. É no corpo, no espírito e na alma. Mas então Jesus respondeu, versículo 12: dito está, não ponha à prova o Senhor o teu Deus. Pela terceira vez, Jesus é livrado de Satanás por conhecer a palavra de Deus. Meu irmão, se você não quer cair em cilada, se você não quer cair numa coisa que não é de Deus para você, medita na palavra de Deus. Conheça as santas palavras de Deus. Talvez você vai dizer: nossa, não, mas eu tenho tanta dificuldade de ler 10 minutos por dia, ler 5 minutos por dia. Lê o versículo do dia do aplicativo da Bíblia, irmão. Bendito aplicativo da Bíblia, que manda notificação falando: você ama a Bíblia? Como que eu não respondo? Eu me sinto pecando quando eu não respondo essa pesquisa. Irmão, nós precisamos meditar na palavra de Deus. Jesus foi tentado em tudo. Talvez no deserto da sua vida você está sendo tentado em uma dessas áreas. Talvez no corpo, talvez na alma, talvez no espírito. Mas a verdade é que se você permanecer, o Senhor vai liberar uma unção nova sobre a sua vida, vai liberar uma coisa nova sobre você. A gente vai chegar lá. Mas quem é esse Jesus? É quem Hebreus vai dizer: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Irmão, Satanás te tenta na sua necessidade. Ele tenta tirar Deus do lugar que pertence somente a Ele, e ele ainda tenta você nas suas ambições, nos seus desejos, na sua alma. Mas se nós temos uma base bem firmada na palavra de Deus, Satanás não vai prosperar contra a sua vida. Eu declaro no nome de Jesus: Satanás não vai prosperar contra a sua casa, Satanás não vai prosperar contra a sua família, contra tudo que o Senhor tem reservado para você. Agora olha o versículo 13: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Até a ocasião oportuna? Como assim? Até o momento que Satanás estava aqui, de repente ele se afastou, mas ele continua aqui, porque ele continua ao nosso derredor. Satanás continua querendo destruir a sua casa, Satanás continua querendo destruir a sua vida, a sua família. Ele continua querendo, mas existem anjos acampados ao redor da nossa casa. Eu me lembro de vários dias, durante a madrugada, na verdade, eu acordar, olhar para o lado e eu ver minha mãe orando pelos meus irmãos, orando pelo meu irmão que estava perdido. Talvez ele estava na droga naquela madrugada, varando a noite. E eu via ela no meio do deserto que ela estava passando, permanecendo no Senhor. Hoje nós vemos uma promessa cumprida, mas você não viu muita lágrima sendo lançada e regando orações de madrugada? Irmãos, até algo se cumprir na nossa vida, existe um deserto com o qual nós precisamos passar, existe um tempo até que essa palavra se cumpra. Mas olha isso, as opressões que talvez você tenha sentido esses últimos dias, essa dificuldade em orar, essa dificuldade em ler, essa coisa, parece que é uma coisa atrapalhando. Começa a repreender no nome de Jesus, começa a declarar sobre a sua casa. Não tem demônio que pode entrar na sua casa. Por quê? Porque onde a luz entra, as trevas têm que bater em retirada. Então maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós não precisamos temer. Mas vem o versículo 14, e eu amo esse versículo. E Jesus voltou para a Galileia. Repete comigo: no poder do Espírito.
Jesus, no versículo 1 de Lucas 4, diz que ele estava cheio do Espírito, mas agora diz que ele estava no poder do Espírito. Sabe o que isso quer dizer? Quando você passa pelo deserto, quando você passa pelas tentações e você é aprovado, e quando você está em jejum, você está numa consagração, numa separação, Deus libera uma nova unção sobre a sua vida quando tudo isso passar. Talvez está difícil permanecer agora, talvez está complicado, mas você já tem o caráter de Jesus sendo estampado em você. Depois que tudo isso passar, Ele vai gerar em você poder de Deus, e a partir daí que o ministério de Jesus começa, meu irmão, minha irmã. Ele precisa passar pelo deserto para ele poder alcançar o lugar onde a palavra vai se cumprir. Deus vai cumprir tudo que Ele disse para a sua vida, mas primeiro Ele te prepara até chegar lá. Primeiro Ele está te preparando, te elevando até isso. Talvez José do Egito, um dia ele recebeu uma palavra: você vai governar sobre os seus irmãos, e ele abriu a boca e ele falou antes do tempo: espera, guarda as palavras que Deus disse para você no seu interior. O dia que elas começarem a se cumprir, talvez você e a sua família saibam, assim como foi com Davi. Mas agora José, ele vai lá e compartilha, de repente entra um momento de deserto na vida dele, tudo começa a dar errado, todas as portas parecem fechadas. Em algum momento ele até talvez tenha pensado que Deus o esqueceu, mas um dia ele foi e se tornou o governador do Egito, e os seus irmãos chegam para receber suprimentos dele, e ele olha e ele fala: irmãos, não foram vocês que fizeram isso comigo, Deus me enviou à frente para eu poder garantir que isso ia acontecer. Quando você passa pelo deserto, o Senhor libera uma unção nova sobre a sua vida, Ele libera uma capacitação nova, e Ele libera poder. Jesus era cheio do Espírito, mas ao terminar o deserto, ao terminar a provação, ele se torna cheio do poder do Espírito. O Senhor está chamando cada um de nós essa noite aqui, para não apenas conhecer o Espírito, mas ser cheio do poder dEle, no nome de Jesus. A tentação revela quem você é, porque nós somos tentados de acordo com os nossos próprios maus desejos. Então a tentação revela quem você é, mas a aprovação libera quem você vai ser. Quem o Senhor tem para você, a aprovação vai liberar, meu irmão, minha irmã. Isso está ficando bom, eu estou queimando aqui. Mas volta comigo por um instante, no versículo 3 de Lucas 4. E o diabo lhe disse, lê só essa segunda parte aqui para mim, 1, 2, 3. Se és filho de Deus. Calma aí, lembra comigo lá em Lucas 3, qual foi a palavra que Jesus recebeu de Deus? Tu és o meu filho. Qual é a primeira coisa que Satanás disse para Jesus? Se você é filho. Satanás te tenta onde Deus já falou que vai fazer na sua vida. Você só é tentado aonde você vai ser usado. Talvez você está sendo tentado no seu casamento, sabe por quê? Porque Deus quer restaurar o seu casamento, e que muitas pessoas têm um casamento restaurado por causa da sua vida, do seu casamento, do seu testemunho. Irmã, talvez você está passando por muitas coisas, talvez você já nem se sente mais uma mulher amada por Deus, talvez você se sente tão desiludida, e o lugar onde Satanás tentou fazer ser a sua maior vergonha, vai ser o lugar da sua maior glória. Homem, Deus tem tentado fazer você desistir da sua família, da sua casa, fazer você desistir dos planos que Ele disse que tinha para a sua vida, mas o lugar onde Satanás tenta te envergonhar, é o lugar onde Deus disse que vai te honrar. Apenas permaneça nele, não abandone o que o Senhor disse a seu respeito. Jesus recebeu uma palavra de Deus: você é o meu filho amado, e Satanás vai tentar ele aonde? Na identidade, no lugar que Deus havia afirmado sobre ele, meu irmão, minha irmã. Não tenha dúvida, não tenha dúvida que Deus te chamou. Não tenha dúvida que Deus tem algo para fazer na sua vida. Onde você está sendo tentado é onde você vai ser usado. Aonde parece que está difícil, que não vai acontecer, é exatamente no lugar onde parece que existe uma resistência. É o que o Schubert falou. Satanás não pode impedir, mas ele pode oferecer uma resistência. Aonde existe resistência é onde Deus quer trazer evidência, é onde Deus quer te posicionar, é onde Deus quer fazer. Satanás quer transformar em vergonha o que Deus quer transformar em glória. Satanás quer fazer fracassar o que Deus quer te fazer ter sucesso, meu irmão, minha irmã. Não desiste do que Deus disse que vai fazer. Não desiste
Você pode estar num deserto, pode parecer um tempo seco, um tempo difícil, um tempo onde talvez não tenha resposta de Deus, mas é como na roda de Deus. Um dia Ele toma você e Ele te abençoa, Ele te dá uma palavra, mas o outro dia Ele te quebra, você entra no deserto, mas no final Ele te dá, e você está pronto para viver o cumprimento da sua palavra. Mas eu sinto, de fato, que Satanás ele tenta colocar em xeque coisas que Deus já afirmou a seu respeito. Satanás tenta dizer para você: você não tem valor, mas enquanto Deus diz que você tem valor. Para pensar as últimas coisas que você tem sentido de acusação a seu respeito. É exatamente o contrário, é a maneira que Deus te vê. Talvez Satanás está dizendo: você é um fracassado, você não serve para trabalhar não, você faz tudo errado. Não, o Senhor está te dizendo: esforça-te que eu te ajudo, eu vou cumprir tudo que eu disse que faria. Mas você fala: Léo, mas a minha família não tem mais jeito. Se tem jeito para alguém, é o jeito de Jesus, irmão. Do meu jeito não tem jeito, do seu jeito não tem jeito, mas do jeito de Deus tem jeito. Ele pode fazer. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Mas agora olha o versículo 15. Isso aqui é maravilhoso. Depois, Jesus já tinha o Espírito mas agora Ele recebeu o Espírito sobre. Irmãos, tem muitos irmãos aqui que já são cristãos maduros, talvez alguns até líderes, talvez alguns já há muito tempo na caminhada, mas o Senhor quer revelar uma coisa nova para você. Ele fala: você já conhece o meu caráter, você já conhece o meu espírito, mas eu quero liberar sobre você o poder de Deus. Eu acredito que o Senhor está nos quebrando, nos levando para um deserto, para nos revestir de poder, como a sua palavra diz. Olha o que a palavra continua dizendo, no versículo 15: ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo seu costume, levantou-se para fazer a leitura, entregando-lhe o livro do profeta Isaías. Ele abriu e achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus, após receber isso e após ser cheio do poder, ele vai ler o livro de Isaías, e é uma profecia a respeito dele. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor Jesus. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? Após isso aqui, o ministério de Jesus começa. O ministério de Jesus é evidenciado sim pela palavra, mas é evidenciado pelo poder. Paulo mais tarde vai dizer: porque a nossa pregação do evangelho não consistiu em palavras de sabedoria e persuasão, mas em poder, demonstração do poder de Deus. O poder de Deus não pode ser explicado, o poder de Deus precisa ser demonstrado. Irmão, quando você vê alguém do seu lado e você vê que essa pessoa, ela está precisando de uma cura, creia e comece a pedir: Deus, eu quero receber o dom da cura, eu quero receber que repouse sobre mim o Espírito de Deus, vem sobre mim com poder, impõe as suas mãos e declara cura. Irmão, ontem eu cheguei aqui no Influa, e de repente uma jovem chegou em mim, ela falou: Léo, será que você pode orar por mim? Eu estou com um nódulo, e eu creio que Jesus pode me curar. Irmão, naquele momento já me veio a imagem da mulher do fluxo de sangue, quando ela olha e fala: se eu apenas tocar em Jesus eu vou ser curada. Irmão, eu chamei, estava no meio do culto, eu chamei todo mundo, e todo mundo estendeu as mãos e nós começamos a orar por cura. Eu creio que ela vai ser curada no nome de Jesus. Eu tenho pedido pelos dons, novamente eu tenho clamado pelos dons. O Senhor fala: irmãos, se você busque, se é para você buscar, busque com sabedoria os melhores dons. Paulo vai dizer isso. Nós precisamos ser uma igreja que conhece o caráter de Jesus, que tem tido a nossa vida transformada, mas nós precisamos do poder de Deus para viver o nosso dia a dia, irmão. Eu creio em pessoas que se levantam e recebem palavras de sabedoria, pessoas que têm um dom da fé, pessoas que creem que vai acontecer, que o Senhor pode fazer, pessoas que têm dons de maravilhas, dons de cura, dons de milagres. Eu creio que o Senhor está levantando uma igreja que se move, não apenas no conhecimento, em ter o Espírito em você, mas tem o Espírito sobre você. Quem quer isso também? Levante suas mãos.
Quem aceita isso? Quem fala: Senhor, vem sobre mim com o teu Espírito. Eu quero o seu Espírito em mim, mas eu quero o seu Espírito sobre mim também. Será que você pode se colocar em pé nesse momento? O louvor pode vir aqui me ajudar. Irmão, após isso, o ministério de Jesus começa. O caráter já tinha sido transformado, como a maioria de nós aqui, mas agora foi liberado poder. Eu acredito que esse deserto que você tem passado, que você tem enfrentado, está te preparando para Deus liberar poder sobre a sua vida. Você já tem um Espírito em você, agora Deus está te levando para um deserto para Ele poder revelar o Espírito sobre você. Teu Espírito em nós é maravilhoso, mas nós também queremos o Espírito sobre nós. Vamos lá, alguém? Sabe, irmãos, essa mensagem, eu tive uma relutância gigantesca para poder compartilhar ela, porque são coisas que eu ainda não provei, coisas que eu ainda não vi. Eu compartilhei com o Lê, eu falei: ô Lê, eu não sei, eu não me sinto confortável de compartilhar o que eu ainda não alcancei. Ele falou: Léo, essa é a maior chave da pregação pela fé. É a fé, a certeza do que nós não podemos ver. Se você ainda não está provando, comece a pregar por fé, e nós vamos começar a ver os sinais acontecendo. A palavra diz que os sinais seguiriam os que creem. Eu não sei você, meu irmão, mas eu creio que Jesus veio e morreu por nós. Eu creio que Jesus veio não apenas para termos o Espírito em nós, mas para ter o Espírito sobre nós. Em Atos, quando eles estavam reunidos naquele lugar, de repente desceu sobre eles o Espírito, e sobre eles foram repartidas línguas como de fogo. E de todos os dons, apenas um é para edificação própria, ou falar em línguas. De resto, todos os dons são para edificação do próximo. Um dom na sua vida não é para que alguém olhe para você e fale: nossa, como ele é um profeta. Não é para você sair dizendo: of the king, the power. Não, irmão, sabe para que é? É para que o mundo creia que o Senhor nos enviou. É para que o mundo creia que o Senhor enviou a Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. E em nós, a nossa pregação do Evangelho não consiste apenas em palavras de persuasão e sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Evangelho. Eu creio que existe uma igreja se levantando, atravessando o deserto e entrando num novo tempo de Deus. Um tempo onde não somos apenas cheios do Espírito, mas nós somos transbordantes do Espírito. E sobre nós começa a repousar o Espírito de Deus. Levante suas mãos agora como quem recebe algo. Eu creio que o Senhor, o deserto que você tem passado, a opressão que você tem sentido, a palavra que você recebeu mas que ainda não se cumpriu, tudo isso está te levando a acessar o poder de Deus. O caráter dos discípulos estava sendo trabalhado no discipulado há 3 anos. Quando eles estão em Atos, irmão, eles geraram o fruto do Espírito, eles tinham um caráter transformado. Irmão, pensa em Pedro. Pedro começa a jornada, ele corta a orelha de alguém, ele anda sobre as águas, mas ele afunda, ele fracassa. Tem alguns de nós que temos fracassado, mas o Senhor está dizendo: calma, calma, que existe um tempo onde eu vou revestir vocês do poder do Espírito Santo. Não vai consistir apenas no conhecimento vazio, mas vai consistir em demonstração do poder de Deus. Nós não seremos uma igreja gloriosa quando alguém vier aqui na Poema para ser curado, mas nós seremos uma igreja gloriosa quando cada um aqui dentro da fila de um supermercado, impor as mãos e começar a declarar cura no nome de Jesus. Quando um empresário aqui dentro sentar e começar a liberar palavras de sabedoria. Irmãos, por anos, meu pai sendo barbeiro, um homem sentava na cadeira dele e ele falava a respeito de querer se matar, e palavras de sabedoria começavam a fluir da boca do meu pai, conforme o Espírito usava ele. Então esse homem não apenas não se matou, mas ele se rendeu a Cristo, e Jesus mudou a vida dele. Eu acredito em barbeiros cheios do Espírito Santo. Eu acredito em professoras cheias do Espírito Santo. Eu acredito em enfermeiras cheias do Espírito Santo, médicos cheios do Espírito Santo, mas não apenas com um caráter transformado, mas carregando o poder de Deus, que é a salvação para o mundo. O poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco: eu sou forte, no teu Espírito eu começo a ser forte. Eu não tenho capacidade humana, mas eu creio que quando o teu Espírito me reveste, o teu sangue me reveste, o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo, me reveste. Eu sou transformado à imagem e semelhança de Jesus. E não apenas o meu caráter é transformado, não apenas os meus atos são mudados, mas agora o Espírito de Deus começa a se manifestar entre nós. A uns Ele dá dons de falar em línguas, a outros Ele distribui conforme lhe apraz o dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé. Eu creio que o Senhor está despertando uma igreja que se move nele. Eu creio que o Espírito está chamando uma igreja que não apaga o Espírito. A palavra nos dá uma instrução: não apagueis o Espírito. Existe um Espírito, o mesmo Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o mesmo Espírito que te libertou da droga, o mesmo Espírito que capacitou você para que o seu casamento fosse feito novo, o mesmo Espírito que salvou os seus pais e salvará os seus filhos. Ele é o Espírito que repousa sobre nós, é o Espírito que repousa sobre nós, e a cada um Ele distribui conforme lhe apraz. Então eu te convido, erga suas mãos agora e comece a clamar, comece a pedir. Antes da última canção começar, comece a liberar: Senhor, eu quero passar pelo deserto, eu quero suportar as tentações, eu quero permanecer mesmo em meio ao dia mal, e mesmo que o pecado ameace bradar sobre a minha vida, eu digo: Satanás, afasta-te de mim, porque está escrito: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então libera sobre nós a sua palavra nesse momento, Senhor. Libera sobre nós a rema do teu Espírito agora, Senhor. Libera sobre nós um agir novo, um fluir novo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. E chorarás, e saltarás,
os instrumentos fluem por uns instantes, eu te convido a abrir a sua boca e começar a dar vazão ao Espírito nesse momento. Abra a sua boca e comece a dar vazão ao Espírito. Comece a deixar as palavras encherem esse lugar. Comece a dar vazão ao Espírito. Comece a dar liberdade ao Espírito. Libera o seu som, igreja amada do Senhor. Aumenta o volume do seu Espírito. Comece a calar todas as outras vozes e comece a liberar o seu som. Vamos um pouco mais, igreja.
estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças até que tu venhas com tu. Vamos, bata, vamos! Estamos batendo a porta, estamos até que tu venhas com tua justiça. Estamos batendo a porta, nós estamos. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Batendo a porta, estamos enchendo as taças com tua. Estamos batendo a porta. A ti a glória, a ti o domínio para sempre. Amém. A ti a honra, toda a glória. Vendemos ao teu nome pelos séculos dos séculos. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio para sempre. Amém. A ti a honra, a ti o domínio para sempre. Amém. Cantamos santo.
Nós vimos um homem que é belo e bom, que é santo e irrepreensível. A ti a honra, Jesus, a ti a honra, Jesus. A ti a honra, Jesus. Continue glorificando o nome dele, continue exaltando. Que dos seus lábios flua isso, continue. Continue levantando essa adoração. ti a glória, a ti o domínio para sempre. Amém.
Nós somos, Jesus. Nós somos esses trabalhadores. O Seu Espírito sobre nós, amado, sobre nós, para manifestar um reino de graça, de amor, salvação. O Espírito do Senhor está sobre nós e Ele nos ungiu para proclamar as boas novas, para levar as boas novas aos pobres, aos quebrantados de coração, para libertar aqueles que estão em prisão, para dizer aos cativos: vamos, saiam, vamos. Esse é o nosso tempo, meus irmãos, esse é o nosso tempo. Que o seu coração esteja inundado desse envio do Espírito Santo sobre você, com manifestação de poder, com manifestação de cura, em nome de Jesus. Que a sua semana, que a sua vida seja poderosa em Deus, que ela seja cheia de um espírito de revelação e autoridade que está sobre nós, em nome de Jesus, amém.